Olá a todos. Hoje nós vamos continuar conversando sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, e o assunto continua interessante, os troianos. Então vamos lá. Esse aqui é uma das apresentações que dá para entender o seguinte. O que o Paulo falava, o apóstolo Paulo falava, quando falava o seguinte: pare com essas genealogias sem fim, essas genealogias não levam a lugar nenhum, essas ideias heréticas, etc. Tal. O que ele estava falando exatamente? Ele não estava falando contra a gente estudar a genealogia do Messias, ele não estava falando sobre a gente estudar a genealogia bíblica, nem nada disso. E sim sobre essas historinhas criadas aí por uma série de, vamos dizer assim, escritores, certo? E ele coloca aqui alguns pontos interessantes. Então vamos lá. Os filhos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesh e Tiras, certo? Gênesis, a gente tem isso aqui em Gênesis, capítulo 10, versículo 2, e 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 5. Pois bem. Então esses aqui são os filhos de Jafet. Tá? Os europeus, basicamente, boa parte deles, não todos, mas boa parte, lá também tem israelita, mas a boa parte deles são filhos de Jafet. Ok? Vem de Jafet. Pois bem, então vamos lá. A casa de Camelot e Morovete faz alguma reivindicação ancestral excêntrica que os liga de volta à pré-história e aos Néfilins. Os merovíndios foram considerados sucessores da primeira raça de reis da França. O nome França se originou como o primeiro rei dos francos, Frâncio, um rei mitificado como descendente de Noé. Bom, todo mundo é descendente de Noé em tese, certo? Acredita-se que a raça de Frâncio tenha migrado de Troia, olha só, de Troia, no noroeste da Turquia, trazendo seu ramo de sangue real para a Gália. Os troianos se estabeleceram nos distritos que hoje são chamados de Troyes e Paris, batizando essas cidades com o nome de sua casa e de seu herói grego, que iniciou a famosa guerra de Troia por Helena. É de se perguntar se a história de Helena de Troia foi ou não uma forma antiga de literatura Rex-Deus draconiana, no mesmo espírito da literatura do Graal. Ou seja, a história da guerra de Troia é uma história real ou é uma história que traz alguma informação por trás? A questão é essa. Vamos lá. Não por coincidência, os britânicos também acreditam em lendas antigas que ligam sua herança a Troia. Olha que louco o negócio. Essas lendas indicam que os antigos bretões migraram de Troia de tribos lideradas por um herói troiano chamado Brito. Lembre-se, é Bretanha, Brito. Um dos muitos nomativos dos quais a Grã-Bretanha derivou. Além disso, outras lendas sugerem que o nome celta de Londres, desde a antiguidade, era Logres, que possuía um nome ainda mais místico que datava da antiguidade, ainda mais antigo, documentado como Troia, Troja, Newid ou Nova Troia. Bom, de acordo com o historiador medieval, Brutus de Troia era neto de Eneu, fundador dos romanos na mitologia grega. Brutus foi o herói da lenda que se rebelou contra os gregos 3 gerações após a queda de Troia, escapando da ira dos gregos, navegando com seu povo pelos pilares de Hércules até uma ilha conhecida hoje como Grã-Bretanha. Eles libertaram a Grã-Bretanha de uma raça de gigantes, em tese, liderada por Gog, Magog e Albion, que foram identificados e ligados aos titãs gregos por Geoffrey Monmouth. Gog é conhecido por muitos como uma tradução ou sinônimo para gigante. Brutus e seus seguidores vitoriosos se estabeleceram ao longo das margens do rio Tamisa, chamando de Troia Nova, ou Nova Troia, ou Trinovatum. O antigo reino de Brutus, na Grã-Bretanha, foi identificado como Albion, provavelmente em homenagem ao rei gigante. Albion é o primeiro nome pelo qual a Grã-Bretanha era conhecida, e o nome foi usado por Aristóteles. É provável que refugiados gigantes britânicos tenham se casado com descendentes celtas de Brutus, o que ajuda a responder às afirmações de Nenenius que os britânicos descendiam de Brutus, citando uma genealogia que remonta a Eneu para Javan e para o seu pai, Jafé, filho de Noé. Bom, as antigas lendas galesas também registram 3 ondas de migração por Trojan Kimmery, formadas primeiro pela tribo de Cimmery. A segunda invasão veio da tribo dos Loegrianos e a terceira invasão veio da tribo de Briton, de Lindau. Todos os 3 eram da mesma língua. Desculpa pessoal, blá blá blá, que a gente já vai chegar ao ponto. Da mesma língua, cultura e raça. Loegres era a antiga denominação para o sul e o centro da Inglaterra, enquanto Cimmery era o nome dado para Gales, norte da Inglaterra, Cornualha e a região da fronteira escocesa. Após a morte de Brutus, a Grã-Bretanha se dividiu em 3 reinos, sob o governo de seus 3 filhos. Os nomes desses 3 reinos ficaram conhecidos como Logres, Cimmery e Albini. Conectando tudo isso, então, entendemos que a área do noroeste da Turquia, a região de Troia, era conhecida antigamente como Galácia. Olha só. Observe adicionalmente que a região do norte, a região do Mar Negro,
é a casa de origem dos celtas, de acordo com historiadores, e a casa dos sítias e também de Sarmatas. Os gregos conheciam os celtas como Keltoi ou Galácia, enquanto os romanos conheciam os celtas como povo alto de pele clara, povo das fadas. Os romanos, de maneira semelhante aos gregos, também conheciam os celtas como celtas e também como gálatas. Júlio César, em De Bello Gallico, se referiu-se aos celtas como os primeiros gauleses. E aqui a gente aparece essa palavra interessante aqui, gálatas. Ok? Pois bem, continuando aqui. O nobre celta era um guerreiro loiro, de olhos azuis, de ascendência nórdica, enquanto os nobres celtas irlandeses, britânicos, galeses e escoceses tinham cabelos ruivos e olhos verdes claros de ascendência cita. Ambos possuíam características notavelmente semelhantes aos Tuatha De Nan e fadas, e descrições idênticas às fornecidas para os atlantes na primeira metade deste livro. Galátia pode ser traduzido como branco leitoso, assim como Nephilim tinha a pele áspera e branca leitosa. Na verdade, os escritores gregos costumavam comentar sobre a pele branca leitosa dos celtas. Assim, os nobres celtas tinham pele clara, cabelo loiro ou ruivo e olhos azuis ou verdes, características que Hitler e os nazistas mais tarde atribuíram à sua nova raça superior de arianos nórdicos, o novo homem. Os celtas ocuparam a Irlanda, Escócia, Inglaterra, França, Alemanha, Espanha e outras partes da Europa durante o Império de Roma. Os celtas da Grã-Bretanha, Irlanda, Escócia e Gales, em parte, descendiam de Galácia, os troianos assim como os francos da Gália. Os celtas da Gália eram as mesmas pessoas a quem Paulo pregava. Os celtas da Gália. Ele colocou aqui, ó, estou colocando em verde porque eu não concordo, tá? Ele está colocando aqui, os celtas da Galácia eram as mesmas pessoas com quem Paulo estava pregando. Eu penso que Paulo estava pregando para os israelitas que já estavam dissolvidos ali, porque os israelitas espalharam para o mundo inteiro, certo? Então tem israelita em todo mundo, todos os países têm israelita. Eu penso que Paulo estava pregando para os israelitas que estavam na Galácia, não para os celtas especificamente. Os reinos do Graal, da Inglaterra e da França, foram misteriosamente incorporados à mitologia e à ancestralidade celta, cita e troiana. O mais intrigante é que Berosus citou um gigante chamado Celtis, ou seja, celta, que teve uma filha giganta, deveria ser gigante talvez, mas eu coloquei aqui giganta para homenagem à presidenta e os gerentas e todo mundo. Giganta, não sei, giganta chamada Gautia, que teve um filho gigante chamado Gelatis, Apianos de Alexandria, por volta do ano 160 depois de Cristo. Escreveu então a respeito dos reis Celtos e Galas, os fundadores dos celtas, que eram descendentes dos ciclopes Polifemo e da sua esposa Galateia. Dionísio de Halicarnasso, por volta do primeiro século a.C., registrou a história de Celtos sendo filho de Hércules e sua consorte Asterope, filha de Atlas, que é muito semelhante ao relato de Diodorus Siculus, por volta do ano 60 a 30 a.C., onde os celtas se originaram como Galates, cujos pais eram Hércules e uma filha do rei da Gália. Pois bem, Sítia também tem seu nome ligado na tradição aos gigantes. Mais uma vez, não nos esqueçamos de que o rei Og, de acordo com Joséfo e as escrituras, era o rei de Gileade, e Gaulantes, o que leva alguém a se perguntar sobre então as conexões de Og e os celtas. Toda essa mitologia legominiana seria coincidência demais para não ser conectada cronologicamente aos Néfilins e aos arianos, incluindo as linhagens Rex-Deus dos reis do Graal. Os celtas troianos, ou seja, celta e troiano aqui equivalente, certo? Que colonizaram a Grã-Bretanha, simplesmente seguiram os passos de seus antepassados gigantes que se estabeleceram na Grã-Bretanha liderados por Albion, Gog e Magog. Seria isso? Ele não sabe, ele levanta a pergunta. Outros refugiados Néfilin também escaparam para a Grã-Bretanha quando foram expulsos do Mediterrâneo. Por exemplo, aqui no caso, Gog e Magog e suas contrapartes, seriam eles gigantes da lendas inglesas, provavelmente os Giles da mitologia grega? Seria isso? As respostas são provavelmente sim, de acordo com a Enciclopédia Americana. Titãs eram famosos como Giges, que discutimos na primeira metade deste livro, e que eram nomes típicos de reis do noroeste da Síria, a região dos troianos, do Mar Negro. Além disso, Magog, Gog e Javan eram todos filhos de Jafé, certo? Que se estabeleceram na Turquia e na Grécia, de acordo com a Bíblia. Pois bem, então vamos parar um pouquinho aqui, certo? Vamos parar um pouquinho. O ponto aqui é o seguinte, pessoal. Vocês estão vendo toda essa questão de genealogia que a gente está falando? O que ele está fazendo aqui, ele não está falando genealogia real, ok? O que ele está falando aqui são as lendas de genealogia que esses povos ensinam para os seus descendentes, ok? E essas histórias de genealogia sem fim que a gente está falando aqui, você não está de saco cheio? Eu também estou. Você está vendo? Essas histórias aqui é o que o pessoal tentava contar para o apóstolo Paulo como se fosse real, realidade. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou contando a história para vocês, já explicando de cara que isso aqui não é a realidade. Isso aqui são as lendas, ok? Mas,
para todas essas pessoas que aceitam essas ideias de que o cara é descendente do Messias, ou do descendente, e une casas reais de Israel, etc. Tal. Desculpa, pessoal, só tem um rei que ainda está para vir, que é o Messias, e a Ruxa, certo? E todo o olho verá. Pois bem, continuando aqui. Portanto, considere que as tentadoras reivindicações francesas sobre a mesma herança Rex Deus Dragon Court não são tão fantásticas quando consideradas ao lado das reivindicações britânicas, pois são provavelmente a mesma reivindicação. Ou seja, os franceses têm as lendas deles, ok? Falando que eles são a casa real, e os ingleses têm a lenda deles, dizendo que eles são a casa real. Por que vocês acham que eles têm tanta briga entre francês e inglês? O que você chega lá na França, certo? Você fala inglês pro cara, segundo o pessoal conta aí, os caras te respondem em francês. Os caras não gostam. Por que você acha que tem tanta diversidade entre os dois? França e Inglaterra. Porque um tem uma série de lendas dizendo que eles são os reis do mundo, e o outro tem uma outra série de lendas muito parecidas dizendo que eles são os reis do mundo. É isso aí, entendeu? Eles querem dominar. Ponto. Continuando aqui. Na verdade, um monge e cronologista italiano, Annius de Viterbo, monge, hein, afirmou que Noé era um gigante. Você está de brincadeira. Olha só. Annius criou ainda uma genealogia completa de Noé, Jafé, Cã e Sem, ligando aos primeiros reis gauleses, celtas, francos, que fundaram a maior parte da nobreza francesa. Todo esse voodoo genealógico foi habilmente codificado em todas as formas de artes culturais e literatura rex-deus, de todas as formas, incluindo óperas, contos de fadas, literatura de Shakespeare, lendas do Graal e do Anel, para iludir uma geração futura, não aquela geração, mas a futura, certo? Ou seja, gostei dessa palavra que ele usou aqui, voodoo genealógico. É isso aí, é isso que o apóstolo Paulo estava combatendo. Voodoo genealógico dos dias que estavam apresentando para eles. Não o que está na Bíblia, porque a genealogia bíblica é importante, certo? Ok, pessoal. No próximo capítulo, a gente vai falar sobre a casa de Stuart. E aí o negócio vai ficar interessante. Porque a casa de Stuart é ligada hoje à Inglaterra, à nobreza lá inglesa. E, segundo o autor deste livro aqui, é de onde provavelmente, na visão dele, vai sair o anticristo. Ok? Do meu ponto de vista, eu penso diferente. Eu penso que o anticristo não vai sair de nenhuma dessas casas aí. Eu penso que eles podem até estar pensando que vai. Mas eu acho que vai ser um demônio ou uma inteligência artificial, alguma coisa desse tipo. Ou um demônio infestando uma inteligência artificial. Não tenho certeza. Mas ainda assim é interessante a gente ver o que ele vai falar sobre a casa de Stuart. Aí a gente chega na nobreza inglesa, certo? Então a gente já falou aí sobre os troianos. E o pessoal aí da casa de Stuart agora, né, todo mundo tem vínculos uns com os outros aí. Então é interessante. Mas de qualquer forma, como o autor aqui disse, eu concordo com eles, para mim isso aí é tudo voodoo genealógico, porque, pessoal, vamos lá. Não dá para confiar mais em nada. Depois que você começa a perceber todas as modificações que o pessoal fez em tudo, você só chega a uma conclusão. Tipo assim, tudo lixo, ou alguém contou uma historinha que alguém acreditou, e tipo assim, eu não vou acreditar nessas historinhas, certo? Como o cara disse, voodoo genealógico, e o apóstolo Paulo falou o quê? Pare com essas heresias e pare com essas histórias de genealogia sem fim. Tipo assim, o pessoal devia ficar contando pro apóstolo Paulo essas histórias aí, e eu acho que ele começou assim, tipo, para com isso, porque não faz sentido nenhum, ok? Agora, é bom a gente entender o que essas pessoas falam, e é bom a gente entender também o que o apóstolo Paulo estava falando, porque também foi na época dele essa discussão toda. Porque muitas pessoas falam o seguinte, Afonso, você discutiu sobre a genealogia do Messias lá, a questão de Raabe, Rachab, isso aí, diz o apóstolo Paulo que isso aí é inútil. Não, isso não é inútil, isso é importante, tem vídeo aqui sobre Raabe e Rachab, ok? As diferenças. A gente discutiu sobre Ruth também, na genealogia do Messias. E aí as pessoas falam, não, mas o apóstolo Paulo falou para não discutir sobre genealogia. Desculpa, você deve sim entender genealogia bíblica. O que você não deve discutir é essa genealogia sem fins desses caras aí que se dizem da realeza do mundo. Tipo assim, o que importa, pessoal, segundo o ponto de vista bíblico, é o patriarcado, que esses caras destruíram tudo. Patriarcado. Você não tem patriarca, o outro não tem patriarca, ninguém mais tem patriarca. Por que não tem? Certo? Não tem. Porque ninguém respeita. Se você tivesse, também não respeitaria, provavelmente. Então, tipo assim, hoje em dia já foi destruído. A televisão destruiu a mente das pessoas. Então, infelizmente é isso. O que deveria importar seria o patriarcado, mas não existe mais. Certo? Então, continuando aqui. Finalizando.